Saudamos a todos os irmãos e irmãs, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus, especialmente aquelas mães que não tivemos ainda a oportunidade de abraçar e cumprimentar nesta manhã, mas desejar que Deus abençoe ricamente suas vidas. Eu acho que algumas delas estão comemorando ainda até agora com seus filhos, né? Esse é um dia especial para as mães, para as famílias, e nós bendizemos ao Senhor. A nossa programação hoje na Escola Dominical foi muito singela, uma homenagem muito singela às nossas mães. Todos são bem-vindos à casa do Senhor. Nós queremos saudar também aqueles que nos assistem pela internet, principalmente as mães que nos assistem, desejando que Deus os abençoe ricamente, que o calor desta comunhão possa chegar também à sua casa e queremos em breve vê-los aqui conosco. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 25, que conduz hoje a nossa liturgia, um salmo de Davi, um salmo onde ele ora por auxílio divino, e nós nos lembramos também nesta noite que nós precisamos do auxílio do Senhor. Sem Ele nós nada somos, nada podemos fazer. E a Ele nós elevamos a nossa oração, a nossa voz, a nossa alma, desejando receber dEle nesta noite. Vamos nos colocar de pé e vamos fazer a leitura responsiva dos 10 primeiros versos, primeiramente deste Salmo 25, verso de 1 a 10, vamos fazer esta leitura responsivamente. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em Ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em Ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os Teus caminhos. Ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas bondades, que são igreja e verdade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a Tua misericórdia, por causa da Tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Amém. Vamos falar com Deus em oração. Vou pedir à nossa irmã Jaqueline para que nos dirija a Deus uma palavra de oração nesse início de culto. Romeu, está aí ao seu lado, Romeu. Oremos. Senhor, nosso bom Deus, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento de forma especial para dedicarmos este momento ao Senhor. Ó Pai, através do Teu Santo Espírito, mova-nos, Senhor, para que prestemos um culto agradável e aceitável ao Senhor. Amém, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, porque não sabemos orar, nem Te adorar como convém, mas temos a graça do Senhor em nós, através do Teu Santo Espírito, para nos ajudar neste momento, Senhor. Queremos declarar que nós Te amamos, nós reconhecemos o poder do Senhor sobre as nossas vidas. Revela-te cada vez a nós. Nós aguardamos agora, através da exposição da Tua palavra, também mais conhecimento do Senhor e qual o recado do Senhor para as nossas vidas nessa noite, ó Pai. Fala aos corações de cada um dos que estão aqui e aqueles que nos acompanham pela internet também. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Ainda de pé, irmãos, vamos adorar ao Senhor, declarando a sua santidade, através do cântico do hino 175.
Podeis assentar, irmãos. Nós vamos continuar a leitura que estamos fazendo do Salmo de número 25, agora lendo a partir do versículo 11 até o final do Salmo, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós e nos perdoe. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos, e me abominam com ódio cruel. Guarda minha alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Por causa do teu nome, Senhor. Isso nos faz lembrar o discurso de Pedro, a pregação de Pedro, que diz que não há salvação em nenhum outro nome, porque nenhum outro nome dado entre os homens pode nos salvar. É Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. E é Ele que clamamos por misericórdia, para que Ele nos lave e nos purifique de nossos pecados. Mas neste salmo, Davi também pede por todas as suas aflições, pede a compaixão do Senhor por causa das suas angústias. Quantas vezes nós andamos aflitos, angustiados. Hoje pela manhã uma criança dormia sossegada no banco e eu passei perto, falei com os pais. É assim que às vezes o Senhor quer que nós estejamos na presença dEle, tranquilos, sem ansiedade. Mas como é difícil muitas vezes para nós não viver ansiosos, não viver atribulados, angustiados. Mas o salmista diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Se tememos ao Senhor, se andamos nos seus retos caminhos, nós experimentaremos sempre da sua bondade, da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Nós vamos nos recolher então a um instante de oração silente, individual, particular, onde cada um vai estar colocando diante do Senhor as suas necessidades, as suas preocupações, as suas aflições. Nós temos no nosso boletim uma lista de pessoas enfermas, temos também no nosso boletim pessoas enlutadas que precisam do alcance das bênçãos do Senhor. E esta última semana, muitos ficaram sabendo de uma morte trágica que aconteceu lá em Paulínia, de um menino de 1 ano e 4 meses, que um cão da família, da raça São Bernardo, acabou o matando. E o Edgar, o seu pai, ele é candidato do nosso presbitério, foi colega de turma do reverendo Durval. Nós estivemos ali com ele, o pai está totalmente desolado, os irmãos podem imaginar a dor e a aflição deste pai, desta mãe e do seu irmãozinho. E nós gostaríamos que a igreja elevasse também um clamor a Deus, pedindo que Deus tenha misericórdia do Edgar, da Kelly e do Tiago, para que Deus possa consolar e confortar aqueles irmãos e dar forças para passar por este vale de sombra e de morte. Mas certamente outras coisas também preocupam o seu coração. E eu gostaria que você se colocasse na presença do Senhor para clamar ao Senhor pelas suas bênçãos. Vamos então orar silenciosamente.
Pai bondoso e querido, aceita a nossa confissão, ó Deus, que te fazemos. Tu que sondas e que conhece os nossos corações, sabe quando nos assentamos, quando nos levantamos. Ajuda-nos, Senhor, a reconhecer aquilo que nós mesmos não temos compreendido nas nossas vidas, que tem sido obstáculo, Senhor, pecado, Senhor, no nosso caminho e que nos impede de te servir com mais amor e dedicação. Perdoa as nossas faltas, Senhor. Mas nós queremos também, como teu povo, como tua igreja, Senhor, nesta hora, clamar a ti por todos aqueles que estão aflitos, angustiados, passando por provações e lutas, pessoas enfermas, ó Deus, pessoas enfrentando problemas de relacionamentos no seu lar, na sua casa, pessoas, ó Deus, desempregadas, pessoas enlutadas. Ó Pai querido, nós pedimos que a Tua graça envolva a vida do Edgar, da Kelly, do Tiago, Senhor. Tenha misericórdia dessa família que sofre tão profundamente, ó Deus. Nós queremos unir o nosso coração, os nossos corações desta família, Senhor, para clamar a Ti, Senhor, para que o Senhor traga paz, para que o Senhor traga compreensão, ó Deus, e especialmente o consolo e o conforto do Teu Santo Espírito sobre uma dor que parece que não terá fim, ó Deus. Tenha misericórdia, Senhor, de todos os enlutados também que sofrem a perda dos seus entes queridos. E nós te damos graça, Senhor, porque muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor as livra. Muito obrigado pela promessa da Tua palavra e porque o Senhor tem sido o nosso auxílio, nosso refúgio e a nossa fortaleza. Mas de forma especial nós queremos te louvar e te agradecer mais uma vez nesse dia pela vida das mães, que o Senhor as cubra de bênçãos, ó Deus, fortaleça suas vidas para que sejam mães comprometidas com o Senhor, que tenham o Teu amor em seus corações para transmitirem aos seus filhos. Te pedimos, Senhor, estas bênçãos e nós tudo te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra de Deus diz que no meio dos louvores Deus habita. Deus está em nosso meio. E nós juntos vamos louvar o Senhor. Nós vamos nos colocar de pé e nós gostaríamos de conhecer e reconhecer aqueles que estão conosco, louvando juntos ao Senhor nesta comunhão. Abraça o seu irmão, deseja a ele as mais ricas e preciosas bênçãos do Senhor nesta noite. Depois os nossos adolescentes estarão nos conduzindo neste louvor ao nosso Deus. Deus abençoe, tá aqui. Abençoe, boa semana para você. Igualmente, tá? Nós vamos permanecer de pé para nós louvarmos juntos ao Senhor com os nossos adolescentes. Poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar, és o teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és.
Santo, Santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, Santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja brilho nas estrelas, eu não temerei não, pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. A palavra de Deus diz que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Tudo é do Senhor, tudo vem das suas dadivosas mãos. E é das mãos do Senhor que nós devolvemos. E esse último cântico, nós queremos convidar aqueles irmãos e irmãs que se prepararam este domingo para consagrarem a Deus os seus dízimos e ofertas, para que venham até à frente fazer isto, reconhecendo que tudo pertence ao Senhor.
Tudo que Ele tem nos dado, inclusive os 90%, né, que fica em nosso poder, pertence ao Senhor, e nós devemos pedir sabedoria ao Senhor para administrá-lo, e que Deus seja louvado através da nossa vida e da nossa consagração neste momento. Vamos então, através desse último cântico, consagrar a Deus também os nossos dízimos e ofertas. Maior amor que o mundo pôde conhecer, venceu a morte só pra resgatar meu ser. E até que eu veja face a face e eternamente em ti me ache, confio em ti. Minha vontade é ver teu reino aqui chegar. O meu desejo é tua vontade em mim reinar. E até que eu veja face a face e eternamente em ti me ache, confio em ti. Viverei para amar-te, viverei pro teu louvor, viverei maravilhado por ti. Por tua voz o universo se formou, e esta mesma voz com tanto amor a mim chamou. E até que eu veja face a face e eternamente em ti me ache, confio em ti. Viverei para amar-te, viverei pro teu louvor, viverei maravilhado por ti. Viverei para amar-te, viverei pro teu louvor, viverei maravilhado por ti. Podem assentar, irmãos. Nós vamos chamar as crianças de 3 a 11 anos para que venham até aqui à frente. Nossa irmã missionária Jaqueline e a Adriana estarão hoje com as crianças. Nós vamos convidar essas irmãs para que venham até à frente. E o diácono Júnior estará nos dirigindo a Deus numa palavra de oração, de gratidão a Deus pela vida das nossas crianças
e também pelos dízimos e ofertas consagrados ao Senhor. Vamos falar com Deus, então, em oração? Senhor nosso Pai, vivemos, Senhor Deus, para Te amar, vivemos, Senhor Deus, para Te louvar, e somos gratos, Senhor Deus, pela certeza que nós temos que o Senhor está no controle de nossas vidas, ó Pai. Também Te agradecemos porque sabemos que tudo que temos Te pertence, ó Pai. E Te agradecemos porque essas pessoas trazem aqui para a Tua casa essas ofertas para o desenvolvimento do Teu trabalho, Pai. Te pedimos que as pessoas que irão trabalhar com essas ofertas possam fazer da melhor forma possível, Senhor Deus. E também neste momento queremos Te pedir para essas crianças que agora estão aqui na frente, que irão aprender um pouco mais de Ti, de acordo com o seu entendimento, Senhor Deus, e com as professoras que irão ministrar. Da mesma forma, Te pedimos que o Senhor esteja iluminando, Senhor Deus, o pregador da noite, nos trazendo a Tua palavra, Pai. Nos guarde, nos proteja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos voltar a abrir nossas Bíblias no Salmo 25. Salmo 25. E quando nós, durante a semana, estávamos falando e planejando esse dia, esse domingo, eu tomei conhecimento que a Escola Dominical estava trabalhando na mensagem que hoje de manhã ela nos apresentou. Todos nós tivemos o privilégio de estar aqui e rever a bendita história do nascimento de Samuel. Samuel, que foi, na geração dele, o homem mais importante de um país. Não houve ninguém como ele. Ele era sacerdote, ele era profeta, e ele foi quem ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Não houve ninguém na história, no período em que ele viveu, que teve tão grande importância quanto ele teve. E ele nasceu de uma mãe que não podia ter filhos. O nascimento de Samuel foi um ato de Deus, foi um milagre de Deus. Deus atendeu a oração da mãe deles, que se chamava Ana. Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias quando nós oramos. É capaz de transformar o mundo. É capaz de fazer coisas que nós realmente não pensamos. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve os Efésios, ele fala isso. Que Deus faz muito além de que tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Oração. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, porque a minha mãe, durante boa parte da sua história, ela transitou entre o catolicismo e o espiritismo. E como ela, nós também. Eu me lembro que às vezes no domingo pela manhã nós íamos na missa, na igreja Nossa Senhora de Fátima, lá perto de onde nós morávamos. Aí, à noitinha, nós íamos na sessão espírita na casa da minha tia. E durante muito tempo foi assim que minha mãe viveu, nos carregou para isso. Mas Deus mostrou a minha mãe quem Ele era de fato. E quando isso aconteceu, a vida da minha mãe mudou. E minha mãe se tornou uma pessoa interessada em conhecer melhor esse Deus. Então ela se tornou uma leitora da Bíblia. E além de ler a Bíblia, a minha mãe também gosta de ler muitos livros, então ela começou a ler História dos Missionários. E volta e meia eu chegava em casa, ô Fernando, eu li a história de tal missionário. Eu falei, de quem mesmo? Ah, de tal missionário você não sabe? Eu falei, não, desse aí eu não sei. Então ela começou a ler muitos livros sobre os missionários, biografias.
E uma das coisas que minha mãe sempre me diz, quando eu chego lá, ou quando eu saio de lá, vindo embora para casa, ela falou: Fernando, eu tenho orado por você, tenho orado pela sua família, e tenho orado pela sua igreja. O Salmo 25, que é esse texto que nós olhamos juntos hoje à noite, é um salmo que nos ajuda nisso aí. Nos ajuda a voltar a entender e a usufruir esse grande, imenso privilégio da oração. E nos mostra como a oração é um exercício da nossa fé, porque não existe uma fé cristã que não envolva-se na oração. Oração também é um exercício da nossa mente, e também é um exercício do nosso coração, dos nossos afetos, dos nossos sentimentos. É sobre isso que nós vamos ver juntos aqui, olhando esse salmo. E eu gostaria de ver com você, a princípio, nesse texto, quando orar. E quando nós lemos o Salmo, nós encontramos resposta para essa pergunta: quando orar? Porque aqui, ao lermos esse Salmo, nós entendemos qual era o momento da vida de quem o escreveu. Segundo os estudiosos, é um Salmo de Davi, o rei Davi. E as palavras desse salmo nos mostram o que ele estava vivendo, quais eram as experiências dele que geraram esse canto, este salmo. Em primeiro lugar, nós podemos entender que ele estava enfrentando inimigos. Versículo 2, ele fala sobre inimigos, e no versículo 19, ele volta a falar sobre inimigos, meus inimigos. Inimigos são não apenas pessoas que são contra nós, mas inimigos são valores, atitudes que contrariam o nosso caminhar como filhos de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Efésios, exortou a eles e a nós, dizendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os valores, os poderes espirituais das trevas. São os nossos inimigos. O cristão vive numa batalha e ele batalha contra inimigos. A vida cristã não é vivida fora dessa perspectiva da batalha. Nós temos lutas. Todos nós temos. Não apenas inimigos externos, mas muitas vezes nós mesmos somos inimigos. O nosso maior obstáculo somos nós mesmos. Eu me lembro de um amigo, um dia eu estava conversando com ele, e ele me contou que uma vez estava conversando com uma pessoa e disse: olha, para mim o seu maior problema é você. É assim, às vezes é. Nosso maior problema somos nós mesmos, às vezes. Portanto, inimigos. Mas não apenas isso. Consciência de pecado. E isso é importante, porque nós lemos aqui no versículo 7, o salmista dizendo: não te lembres dos meus pecados da mocidade. Versículo 11, ele diz: minha iniquidade. E versículo 18, ele fala sobre todos os meus pecados. Portanto, nós não temos problemas externos somente. Nós temos pecados. Nós transgredimos a vontade de Deus, nós ofendemos a Deus quando fazemos isso, nós nos afastamos dos caminhos de Deus. E nós temos que ter essa consciência, porque senão nós vamos viver e passar a nossa existência responsabilizando os outros. Olha, o meu problema é o meu pai que não me compreende.
O meu problema é a minha mãe, ela me ama, mas ela não faz tudo que eu quero. O meu problema é o meu irmão, eu é a minha irmã. É o meu chefe, é o meu professor. O meu problema são os meus empregados que não cooperam. A gente passa a vida culpando os outros. Essa é uma saída clássica. Saída clássica. Mas o salmista, ele reconhece que apesar de haver sim problemas externos, há também o problema do pecado. Cada um de nós traz consigo. Cada um de nós enfrenta isso. Cada um de nós tem de lidar com essa questão de estarmos tão qualitativamente longe de Deus. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Portanto, a consciência de pecado é algo importante em nossa vida. Porque quando nós tomamos essa consciência, quando nós compreendemos quem somos e o tamanho da nossa necessidade, nós começamos a compreender o que nós precisamos e nós também começamos a compreender as outras pessoas. Mas não só isso, a vida emocional também era uma vida emocional que estava num momento terrível. Veja no versículo 2 a palavra medo. Não seja, melhor dizendo, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Ele tinha medo de ser envergonhado. Depois no versículo 16, ele fala sobre solidão, sobre aflição e sobre angústia. Versículos 16 e 17. Portanto, as nossas emoções também precisam da assistência de Deus. Tem gente que quando está triste, está decepcionado, se fecha dentro de si, ou procura subterfúgios. Eu vou para o cinema, estou triste, vou para o cinema. As mulheres vão ver vitrine e ver sapatos. Algumas compram, inclusive. Para quê? Não sei, porque eu estava triste. Né? A gente quando está triste, a gente quando está em angústia, a gente tenta alguma válvula de escape. Os homens também têm as dele, né? Os homens também têm o que eles procuram. Bom, as nossas emoções, elas são oscilantes. Há dias que nós estamos alegres, há dias que nós estamos angustiados e tristes. Há razões que fazem com que essas emoções estejam lá, ou às vezes nós nem conseguimos explicar bem porquê. O fato é que, mesmo em nossa vida emocional, Deus tem algo a fazer. Diante dos inimigos, diante da consciência do nosso pecado, diante da nossa vida emocional, o texto nos mostra o que fazer. Elevar ao Senhor a nossa alma. Oração é justamente isso, elevar a Deus a nossa alma. A alma é o símbolo de tudo que nós somos. É o cerne da nossa existência, do nosso ser. Portanto, o que aprendemos aqui sobre oração, entendendo que esse era o momento que o autor desse texto vivia, nós aprendemos aqui que orar é elevar a Deus a nossa alma. Essa é a primeira palavra, a primeira mensagem. Oração não é um ritual, não é uma obrigação, não é uma mecânica. Oração é nos colocarmos por inteiro, sem reservas, na presença de Deus. Foi isso que Jesus Cristo ensinou aos discípulos dele. Quando Jesus Cristo disse, quando vocês forem orar, entrem no quarto de vocês. E a palavra quarto que Mateus usa no evangelho dele, na verdade significa sala dos mantimentos.
Nas casas antigamente existia um quartinho onde se guardava os mantimentos. A nossa despensa hoje, que algumas casas têm, nosso armário. Entra lá e coloque-se diante de teu Pai. Portanto, elevar a Deus a nossa alma, nos colocarmos na presença de Deus por inteiro, com nossos temores, com nossa consciência de quem somos, com a nossa fragilidade, com medo dos inimigos que nós estamos enfrentando. Essa é a primeira e grande verdade desse texto. Que Deus nos quer assim. Elevo a minha alma. Deus nos quer por inteiro. A fé cristã não pode ser vivida como parcial, uma fé parcial. Procurar a Deus em alguns momentos. Não pode. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e ela era uma pessoa que estava no caminho da fé, mas ela não queria dar o passo de decidir. E ela me dizia, eu preciso acertar algumas coisas na minha vida antes de me entregar a Cristo. E eu estava insistindo com ela, não, entregue-se a Cristo e tudo vai se acertar. Mas não precisa acertar nada antes de Cristo. Entregue-se a Cristo e tudo vai se acertar. Levar a Deus a nossa alma por inteiro, nosso ser por inteiro. Nós aprendemos também que é preciso conhecer a quem se ora e nele confiar. O versículo 2 diz, Deus meu, em ti confio. O versículo 5 fala, pois tu és o Deus da minha salvação. Minha salvação. Veja o pronome possessivo, a certeza de que Deus me salva. Os versículos 8 e 9 nos dizem, bom e reto é o Senhor. É preciso conhecer essa bondade e a retidão de Deus. É preciso saber que Deus aponta o caminho aos pecadores. Deus não nos deixa desorientados. Deus nos fala, siga por aqui. Deus nos fala, por ali não. Deus aponta o caminho aos pecadores, a nós. Deus não fala, Fernando, se você ficar bonzinho essa semana que vem eu vou te falar um jeito legal. Não, agora. Agora. Deus me fala, Fernando, é por aqui. Ele guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Manso é quem ouve, é quem recebe, é quem acolhe isso, esse ensino, essa orientação. Portanto, é necessário que nós oremos, porque à medida que nós vamos orando, nós vamos conhecendo Deus. Nós vamos tendo experiências com Deus. E à medida que nós vamos orando, mais cresce a nossa necessidade e a nossa fome de conhecer Deus. E como é que nós vamos conhecê-lo? Nós o conhecemos na sua revelação, na palavra que está em nossas mãos, nas Escrituras. A oração necessariamente nos leva para as Escrituras. Para que nós não inventemos um Deus na nossa imaginação. Há muitas pessoas que se decepcionam. Eu estou decepcionado com Deus, mas com qual Deus você está decepcionado? E quando nós vamos conversando sobre esse assunto, a gente percebe que a pessoa está decepcionada com Deus da imaginação dela. Que ela pensou que existia. Não com Deus das Escrituras. O Deus verdadeiro e real. Portanto, a oração é um exercício para conhecer e para usufruir esse conhecimento e confiar em Deus. Mas mais ainda, a palavra de Deus
nesse texto nos mostra um pouco mais que nós podemos aprender. Quando oramos, e esse texto nos ensina a fazer os melhores pedidos. Vejam aí os versículos 4 e 5. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Você já fez esse pedido nas suas orações? Você tem pedido para Deus ensinar você a viver, a conhecer os caminhos dele, a guiar os seus passos na orientação dele? Sabe, esse é um pedido essencial nas nossas orações. Se ele não está presente na nossa bendita rotina de oração, tem um problema. Nós temos um problema aí. Se nós queremos que Deus chancele as nossas vontades, eu quero isso, por favor, me dê, me faça. Aí tem um problema. O salmista estava enfrentando inimigos, a vida emocional dele estava abalada, ele sabia da sua própria fragilidade interna por ser um pecador, mas ele então pede: Senhor, me ensina a conhecer os teus caminhos, me mostra os teus caminhos e guia-me na tua verdade. Sabe, todos nós somos confrontados diariamente com mentiras, com propostas enganosas. Diariamente. Você sabe disso. E todos nós somos pressionados muitas vezes a andar e aceitar isso. E nós olhamos ao nosso redor e nós estamos vendo pessoas assim. Pessoas que não se importam, pessoas que mentem se precisarem mentir, que roubam se precisarem roubar. Pessoas que defraudam, pessoas que cobiçam. Enfim, ao nosso redor isso é comum. Mas quando nós olhamos para Deus, nós entendemos que Deus tem um caminho diferente e muito melhor do que isso aí. E é exatamente dentro desse contexto e dentro dessa situação que Deus tem um caminho melhor para nos mostrar e pelo qual nós podemos andar. Portanto, lembrar de orar pedindo que Deus nos faça andar por esse caminho é fundamental, sim. Mas não só isso. Os versículos 6 e 11, o salmista pede: Senhor, lembra-te das tuas misericórdias e das tuas bondades que são desde a eternidade, e por causa do teu nome perdoa a minha iniquidade, que é grande. Portanto, ele pede o que todo pecador precisa, que é perdão. Que Deus nos perdoe, que Deus me perdoe, que Deus apague a minha transgressão. E essa oração também é uma oração importante para nós. A oração de confissão, de arrependimento e de súplica. Porque quando nós nos deparamos com Deus, nós entendemos que precisamos disso. Ele também pede que Deus trate das emoções dele. Veja no versículo 16. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Deus pode sim tratar das nossas emoções. Deus pode nos fazer companhia. Ele estava sozinho e aflito. E ele pede que Deus lhe faça companhia.
volta-te para mim. Ele pede que Deus alivie as tribulações do coração e tire as angústias, versículo 17. Deus pode fazer isso, porque Deus conhece a nossa tribulação. E Deus pode tratar com isso. O versículo 18, ele fala, considera as minhas aflições e o meu sofrimento. O versículo 19, novamente, ele pede, considera os meus inimigos, são muitos os que me odeiam. No versículo 20, guarda minha alma, que eu não seja envergonhado. E no 22, ele pede que Deus redima Israel, ou seja, as orações particulares se tornam agora maiores, comunitárias. As nossas tribulações emocionais são também alvo do cuidado de Deus. Deus pode sim nos visitar e nos recuperar. Se nós conhecermos e orarmos a esse Deus, nós podemos esperar que Ele faça isso. E o salmista confia nisso e espera que Deus trabalhe na vida dele. A oração também nos ensina a tomar as melhores atitudes. No versículo 5, ele diz que vai esperar pela ação de Deus na vida dele. Ele vai esperar, no versículo 5. Todo dia. Esperar é esperança. É saber que Deus atende e estará presente. No versículo 10, ele diz que vai guardar a aliança com Deus. Aliança que Deus estabelece e que nos chama a participar dela. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Ele vai guardar. Significa que ele vai viver, ele vai experimentar aquilo. O versículo 12, ele diz que vai temer ao Senhor. A vontade de Deus vai estar acima da vontade dele. A palavra de Deus vai falar mais alto que os rumores e os ruídos e as propostas do mundo. Isso é temer ao Senhor. E os olhos dele, no versículo 15, vão se elevar continuamente ao Senhor. Essas são atitudes concretas de quem ora. São atitudes consequentes. Quando oramos, é assim que vivemos. A verdadeira oração nos levará por aí. Nos ensinará a viver nesse caminho, a tomar essas atitudes. Por último, quando aprendemos a orar, nós aprendemos também a colher os melhores frutos. O versículo 13, ele diz, na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. E no 14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Oração. Oração que fez com que Ana experimentasse algo novo de Deus. Por tantos anos, aquela mulher viveu estéril, triste e atribulada. Por tantos anos, Ana viveu em lágrimas. Mas quando ela derramou a alma dela diante de Deus, Deus agiu. Quando ela se colocou na presença de Deus, algo novo aconteceu na vida dela. Davi
estava passando por um momento terrível na vida dele, é certo. Não sabemos exatamente a circunstância, mas certamente era um problema grande e terrível. E ele elevou a alma dele a Deus. Ele orou. Ele confiou em Deus. Quero concluir essa minha palavra com essa colocação desse mestre do passado. Porque, de outro modo, conhecer a Deus como soberano Senhor e dispensador de todo bem, que nos convida a que apresentemos nossas petições e ainda assim não se aproximar e pedir-lhe algo, é o mesmo que se ouvíssemos falar que há para nós um tesouro disponível e o deixássemos enterrar. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Quero convidar você a falar com Deus, a colocar sua vida na presença do Senhor. Se você entrou aqui com alguma pendência, com alguma resistência, agora é hora de você falar sinceramente com Deus. Se você está atribulado, preocupado, se você tem lutas, se você está sendo pressionado a andar pelos caminhos que não agradam a Deus, agora é hora do resgate, é hora da redenção. Ó Deus, redime a Israel de todas as suas tribulações. Deus pode redimir você. Você é do Israel de Deus se você crê em Cristo como seu Salvador e Senhor. Ore a Deus. Permita-me orar, Senhor, Deus bondoso. Eis-nos aqui na Tua presença. Cada um de nós orientado pelo Senhor através da Escritura e do Espírito. Cientes estamos de quem somos e do que precisamos. E da grande bênção e oportunidade que o Senhor coloca diante de nós, de podermos elevar ao Senhor a nossa alma, falar com o Senhor, sabendo que o Senhor tudo pode, tudo ouve, tudo sabe. E assim, Deus, que nós nos colocamos, para que de fato algo novo aconteça em nossas vidas, não só agora, mas sempre. A experiência de falar com Deus e de ver essa fala sendo recebida e correspondida pela presença de Deus em nossa vida. Ó Deus, ajuda-nos, guia-nos, porque queremos viver para a glória do nome do Senhor, para o louvor, ó Deus, da Tua graça. Oramos em gratidão no nome de Cristo. Amém. Vamos ficar todos de pé. Vamos, após a bênção, cantarmos juntos a Deus, demos glória, receber a bênção. Irmãos e irmãs, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça sobre cada um de vocês agora, para a glória do Deus Trino e para sempre. Amém.